Olá, meus amores do nono ano! A Pro está de volta com mais uma aula, e a aula de número 5, que tem como tema, a gente vai estudar hoje sobre ortografia de algumas palavras, certo? O tema é o uso das expressões, quais são essas expressões que a gente vai estudar hoje? Como usar? Por que usar? Ao encontro de encontro de, afim, separado, afim, junto, acerca de, junto, acerca, usando com H, e a gente também vai estudar onde, uso de aonde, certo? Então, vamos lá observar quando é que a gente usa todas essas expressões, de forma correta, certo? Quando é que a gente vai usar ao encontro de, certo? Ao encontro de, quando você vai usar, quando ele significa o quê? União, ou então ser favorável a alguma coisa. Então, quando eu digo que alguém é favorável a alguma coisa, eu vou usar ao encontro de. Observe só o exemplo. Meu novo trabalho veio ao encontro do que desejava. Então, aqui está sendo favorável com o meu desejo. Por isso que eu coloquei veio ao encontro de, ok? Vamos observar aqui, ó. De encontro a. Então, de ao encontro de é diferente de encontro a. Por quê? Porque de encontro a vai indicar o quê? Uma oposição. Eu vou de encontro à sua opinião, ou seja, a minha opinião é oposta da sua. Vamos ver aqui, ó. A decisão tomada foi de encontro aos meus princípios, ou seja, não foi a favor. Então, é uma oposição, é o oposto dos meus princípios. Eu vou usar essa expressão de encontro a, ok? Eu tenho agora as expressões, certo? Acerca de, que acerca, se vocês observarem aqui, é junto. Acerca de, junto, eu vou usar quando tiver respeito, se relacionar a respeito de, quando eu for falar a respeito de alguma coisa. Por exemplo, discutimos acerca de uma melhor saída. Então, a gente falou a respeito para resolver o problema de uma melhor saída. Então, significa que a gente estava falando a respeito de. Logo, eu vou usar acerca junto, ok? Aqui eu tenho cerca de, não é mais acerca junto, é só cerca de. Quando é que eu vou usar essa expressão? Quando significar aproximadamente. Então, cerca de 10 minutos sairemos para o intervalo. Então, aproximadamente daqui a 10 minutos a gente vai sair para o intervalo. Então, quando eu for falar dessa forma, que significar aproximadamente, eu vou usar só a palavra cerca de. Então, cerca de 10 minutos sairemos para o intervalo, ok? Aí eu tenho outra cerca aí, só que esse cerca começando com a letra H e um acento, que esse acerca, esse A aqui com H, a gente já sabe que é do verbo haver, isso mesmo. Então, a expressão acerca de significa o quê? Significa tempo transcorrido, que já passou, é no passado. Observe aqui, ó. Há cerca de 15 dias viajamos. Então, quando indicar um tempo transcorrido que já passou no passado, então esse acerca é com H. E não acerca junto e não cerca somente, certo? Então, sempre que indicar tempo transcorrido, passado, eu vou usar acerca, iniciando com H. Há cerca de 18 anos moro aqui em Petrolina, certo? Temos outro uso de mais duas expressões, afim junto e afim separado. Quando é que eu vou usar afim junto? Sempre que indicar proximidade, afinidade, certo? Então, sempre que indicar proximidade e afinidade, a Pro aqui colocou um R, mas era afinidade, certo? Então, eu vou usar afim bem juntinho. Nada de o A depois do fim não, certo? Por exemplo, tinha projeto
de vida afim. Então, tinha uma afinidade. Então, eram os projetos de vida deles. Aqui é para ser projeto. A Pro botou um T, foi a rapidez para digitar, tá, gente? Então, tinha projeto de vida afim, o afim é junto, porque esse projeto de vida, eles tinham o quê? Tinha uma proximidade, certo? Tinha afinidade, os mesmos projetos. E quando é que eu uso o afim separado? Quando é? Então, a gente já sabe, né? A gente usa muito esse afim separado. Quando está interessado em alguém ou está com vontade de fazer alguma coisa, certo? Então, sempre que você for falar, ó, estou afim de você, então não está interessado em alguém, então esse afim aí é separado. Ou então, quando indicar a vontade de fazer algo. Então, estou afim de tomar um açaí, por exemplo. Estou afim de tomar um açaí, esse afim aí vai ser o quê? Separadinho, porque estou indicando a vontade que eu estou sentindo de tomar o açaí, ok? Agora a gente tem, por último, essas duas expressõezinhas que a gente usa diariamente, onde e aonde. Então a gente tem que ter o cuidado, principalmente ao escrever um texto, né? Porque falando, né, fonologicamente falando, ou então linguisticamente falando, os linguistas dizem que linguisticamente falando a gente não fala, não tem erro, mas quando a gente passa para escrever, a gente precisa ter o cuidado. Então, onde, quando é que eu uso e quando é que eu uso aonde. Então, eu vou usar onde quando o verbo da oração indicar o quê? Indicar algo estático. O que é algo estático? Algo estático é algo parado. Ali está indicando nenhum movimento. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho usando quando os verbos que dão ideia de algo estático, parado. Por exemplo, onde está seu livro? Se eu pergunto, onde está o seu livro? Lógico que o livro está ou dentro da mochila, ou na cadeira, ou então você deve ter deixado em casa. Então, o livro está ali paradinho, não deu ideia de movimento nenhum. Então, eu vou colocar a expressão onde. E quando é que eu uso aonde? Aonde eu vou usar justamente o quê? O oposto de onde? Quando o verbo der ideia de movimento. Então, se na oração o verbo dá ideia de movimento, então você já sabe que vai usar a palavrinha aonde. E juntinho, certo? Não é separado não, não é a e depois o onde não. É juntinho. Observe o exemplo. Aonde você vai? Ou então, aonde você foi? Não é onde vai. A gente sempre costuma, na linguagem informal, do nosso dia a dia, a gente costuma dizer onde você foi, não é? Então, se fez um movimento, o verbo está indicando um movimento, eu não tenho que dizer onde, eu tenho que dizer aonde. Se eu digo onde você vai, eu também estou falando, colocando essa expressãozinha, usando ela inadequadamente. Porque quando eu digo onde você vai, esse onde aí tem que indicar algo parado. E a pessoa está dando ideia de movimento. O verbo, na verdade, né, você vai. O verbo está dando ideia de movimento. Logo, eu tenho que usar a expressão aonde, certo? Então, espero ter contribuído para que vocês tenham tirado essas dúvidas sobre o uso dessas expressõezinhas. Um beijo a todos. A nossa aula termina aqui e fiquem com Deus.